Áries, tudo bem com vocês? Vamos lá, meus queridos. Energias para a sua semana, um conselho para a semana. Será uma leitura terapêutica de conselho, tá? Então vamos lá. Aqui temos qual arcano maior vai reger a energia dos meus queridos arianos essa semana. Que é a energia da estrela, tá? Energia da estrela. Então, como arcano maior para a semana de vocês, nós temos a energia da estrela. Áries, energia da estrela. A estrela fala da fé, da espiritualidade, fala de entender que a vida, todos nós estamos interligados. O que é a espiritualidade? A gente precisa entender que nós não somos o centro do mundo, tá? O que é o maior problema da humanidade? É o egoísmo. É cada um ficar só pensando em si, tá? Aquário, a energia que rege esse arcano, é oposto complementar de Leão. Então, Aquário e Leão está falando que Leão fala muito do ego, né, do reconhecimento, da coisa do brilho próprio, e Aquário do brilho coletivo, então das massas, né? Então, esse eixo do amor próprio equilibrado com o amor coletivo, que é a espiritualidade. Então, que a gente fala da conexão com o espiritual. Então, uma semana onde você estará sendo convidado a conhecer um pouco mais sobre a sua espiritualidade, tá? Como você entende a sua espiritualidade, como que é a sua doação para as pessoas, como que é a sua caridade, como que é a sua preocupação com a confiança nas leis divinas, o que você tem feito para o outro, o que você tem feito para você, tá? Então, tudo isso, porque muitas vezes as pessoas reclamam, né? Eu sou uma pessoa boa e tal, não sei o quê, mas assim, julga, fala mal e tal. Então, assim, todas as nossas ações e não ações, né, através dos pensamentos e sentimentos, eles também são coisas, tá? Então, se você é uma pessoa que julga, mas que ajuda outras pessoas e depois fica nessa cobrança, você está agindo de uma maneira equivocada com relação à sua espiritualidade, não é por aí, tá? Então, Ariano essa semana vai receber algum tipo de aprendizado forte com relação à sua fé e à sua compreensão do que é a atuação do todo na sua vida, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui arcanos que vão trazer oportunidades que vocês devem evitar e oportunidades que vocês devem seguir nessa semana como aprendizados da sua espiritualidade. Algo que você deve evitar essa semana é a reclamação com relação à escassez financeira, tá? O 5 de ouros fala sobre falta, fala sobre dificuldade com a sua própria liberdade financeira, algum tipo de carência afetiva, né? Ele fala também o 5 de pentáculos. Então tem alguma coisa que a sua fé vai ser desafiada no que se diz respeito àquilo que você está vivenciando, talvez um momento de maior restrição, né? O que você tem que aprender com isso? Talvez tenha alguma mensagem nesse sentido para você. O que eu tenho que aprender com isso, com essa ausência, com essa carência, com essa falta de dinheiro que eu estou passando, tá? O que vem como energia para você aproveitar, uma energia de fluência para você? Um rei de espadas, tá? O rei de espadas, ele fala de uma análise mais racional, de uma percepção fria, de uma análise, de uma racionalidade. Eu gosto muito de explicar para as pessoas, quando eu estou em processo terapêutico, né, sobre essa diferença do que é a fé romântica, que muitas vezes as igrejas pregam, e o que é uma fé raciocinada. Então é como se você tivesse, nessa semana, tendo um grande aprendizado que é importante você ir para uma fé raciocinada. Não é assim, as pessoas chegam perto de você, eu tô, sabe, assim, reclamando e chorando, eu sou coitadinho e tal. Evita isso, não é por aí. Isso daí é uma distorção. A gente precisa aprender que todos nós estamos interligados, que a energia segue a intenção e que se a pessoa está numa vibração de escassez, é isso que ela vai atrair. Tá? Se ficar numa fé romantizada, que é uma fé do passado, não, você não está entendendo aqui, você não está colocando a sua razão
tá? Na questão, tá? Vamos entender agora vamos buscar aqui uma energia espiritual para te ajudar a equilibrar aqui essa semana. A energia do dragão, tá? Veio aqui a energia do dragão. O dragão, ele fala de como se você precisasse, para vencer esse desafio, resolver algumas questões kármicas, tá? Você precisasse olhar, isso aqui é numa visão espiritual, entenda isso, tá? Numa visão espiritual, procure olhar para os astros, ou procure olhar, tá vendo aqui, ó, a gente tem a luneta, né? Todas as estrelas lá no céu. No mapa astrológico a gente tem o nó do norte e o nó do sul. Será que você já conseguiu vencer aí as suas dívidas de vidas passadas? Você já conseguiu entender o que é a sua missão de vida? Você já conseguiu entender qual a superação a nível espiritual, a sua vida? É o motivo da sua vida aqui. Então aqui vai te dar muita força quando você entende sobre um olhar espiritual as dificuldades que você está passando, tá? Então é bem importante você fazer essa análise, tá? Essa análise na sua vida, buscar uma compreensão das suas vivências passadas para você entender o porquê que essa escassez ela mexe tanto com você. Tá? E aí é um conflito entre questões financeiras de sobrevivência e essas questões espirituais, tá? A energia de água aqui como uma outra energia que pode te ajudar a vencer o desafio dessa semana. A energia da tartaruga. A tartaruga, ela traz uma energia de muito equilíbrio, tá? Ela consegue tanto viver na água quanto na terra. E ela vive muitos anos, né? Ela vive 200, 300, tem até mais tempo a tartaruga vive. Então aqui tem uma questão de calma, uma questão de não ter pressa, de uma questão de ter um movimento constante e aprender a adaptar em diversas situações, né? Que pode trazer isso para as suas questões emocionais. Então pode ser que essa semana você sinta algum tipo de desafio que vai acionar a sua força na sua fé, e para você vencer esse desafio, você vai precisar cuidar das suas emoções de uma maneira mais equilibrada, entendendo que assim como a água, ela desce no rio, ela vai desviando de situações, você tem essa fluência. Permita que suas emoções elas naveguem por uma fluência, tá? Uma fluência de positividade que vai te trazer força, sabedoria e que vai criar essa casca de proteção aqui para as suas emoções. Você precisa aprender a proteger as suas emoções essa semana, tá? Tornando um pouquinho mais frio, que é essa energia do Rei de Espadas, um pouquinho mais calculista, sabe? Principalmente no que se diz respeito a relacionamentos. O que mais? Essa semana para Áries. A energia de fogo de vocês veio aqui a energia do búfalo, né? Ela fala sobre uma raiva. Então aqui a gente tem uma energia de água, então você vai precisar colocar uma casca mais dura dentro de você para proteger o seu emocional, agindo e pensando mais racionalmente, cortando situações e pessoas da sua vida, para você não vibrar mais nessa escassez, nessa falta, nessa ausência, tá? E talvez para isso você precisa, inclusive, acionar um pouco de força, da força da raiva, tá? O búfalo, ele traz essa coisa da raiva. Sabe uma raiva construtiva? Muitas vezes a gente precisa deixar o nervoso vir. Não é para xingar, humilhar, não é para isso, mas é uma energia, e essa energia talvez ela te dê essa força para você criar essa casca dura dentro de você, sabe? Então permita fluir dentro de você. E eu tô falando com a Áries, né? A Áries tem uma energia mais de fogo, talvez você esteja passando por algum tipo de desequilíbrio, e a energia da raiva ela precisa ser manifestada nesse sentido de botar um tipo de limitação aí em alguma situação que está trazendo para você algum tipo de sofrimento, tá? Vamos ver aqui a energia
Mais uma energia de ar. De novo aqui, ó. Bem sincronizada a energia da coruja junto com a energia do rei de espadas. Né? Então aqui veio a coruja para você acionar dentro dessa sua racionalidade, dentro dessa força mental, a sua sabedoria, uma certa frieza, uma certa análise menos emocional. Por isso que veio aqui a energia da tartaruga. Proteja suas emoções, se adapta a diversas situações, deixe a raiva fluir, mas para quê? Para você criar essa força da sabedoria de estruturar o seu mental firme, mais ponderado, mais determinado, tá? E uma energia de terra aqui para o meu querido Ariano, energia de terra. Aqui vai te ajudar muito a energia do macaco, tá? O macaco, ele vem falar sobre a busca a respeito de todos os seus potenciais criativos e a diversidade de coisas que você faz, tá? Então, para você acionar essa sua fé, entenda que você já sabe tudo que você precisa saber. Você é uma pessoa multitarefas. Você sabe muito sobre muitas coisas. Você tem muitas habilidades. E essas habilidades, quando você direcionar de uma maneira mais focada, você vai conseguir perceber que a mágica da espiritualidade na sua vida, ela está acontecendo, tá? Que não é assim que o divino vem e age, ele age através de nós, através das nossas competências, e você é muito competente. Você tem uma energia que tem muita competência, você só precisa equilibrar tudo isso, não vibrar nessa energia da ausência, da carência, da falta, e todas as portas elas vão se abrir para você, tá? Porque aqui se trata de você cumprir apenas a sua missão de vida, tá bom, meu querido Ariano? Então essas eram as informações que eu tinha para você. Fica até o final do vídeo para você entender como melhor aproveitar essas energias para a sua semana, tá bom? Um grande abraço, até o próximo, tchau! Meu querido, se você já fez o seu mapa astrológico, ótimo, pegue ele, dê uma estudada, analise quais os signos você tem em cada uma das casas. Aqui no vídeo vai ficar a casa, a mandala inteira. Faça a leitura observando quais os signos, assistindo todos os signos e os signos que são de cada casa. E assista os vídeos pensando, intencionando na casa e no signo que está na sua mandala. Assim você vai conseguir mais proveito sobre todas as energias aí, completar toda a sua vibração, tá? Sempre no positivo. Vibre sempre no positivo de cada energia. Procure vibrar no positivo. Assim você estará intencionando essa reforma íntima e a melhora na sua vida, ela será alcançada, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.